Boa noite, professores e colegas de turma. Meu nome é Elder, tenho 19 anos e sou estudante de economia. Para elaborar a minha resposta sobre a unidade 2, sobre a atividade 2 da nossa matéria, eu escolhi o tema Ética na comunicação e as fake news, impacto na sociedade e a importância do combate à desinformação. Para melhor explicar esse tema, eu escolhi um artigo, um subtema, para nós podermos tratar algo que está na nossa atualidade, que seria a reforma da Previdência. Com isso, vou conseguir explicar melhor o combate que nós temos que ter a fake news. Primeiro, com essa reforma da Previdência, nós estamos tendo muitas fake news, falando mentiras, falando o que vai ser a reforma, de fato não vai ser. E hoje eu vim mostrar alguns exemplos para vocês. Primeiro, a galera que é contra a reforma da Previdência fala que não existe um déficit, sendo que sim, existe um déficit. E até um órgão independente chamado TCU fez os cálculos na ponta do lápis e deu que o governo brasileiro hoje tem um déficit de 290 bi com a reforma da Previdência. E para a gente custear a Previdência, hoje está sendo tirado dinheiro da saúde, da educação, da segurança pública, de construção de pistas, rodovias, ferrovias, para a gente poder pagar a previdência de quem já contribuiu. Porque hoje a nossa arrecadação está aqui e nosso gasto está aqui. Então a gente está tendo um déficit na arrecadação em INSS. Porque muitas empresas privadas e muitos até, como eu posso dizer, sindicatos estão devendo ao governo com o INSS. Por exemplo, o PT deve mais de 8 mil de INSS para os cofres públicos. E outras coisas que falo, cito a solução que você pergunta para uma pessoa leiga. Qual é a solução para acabar com isso? Ela fala, se todas as empresas pagarem o INSS. Não, se todas as empresas que devem INSS hoje pagar, seria arrecadado apenas 180 bi. Isso não tira os custos do que a gente deve. Isso é menos da metade. Nós devemos 290, nós vamos arrecadar só 180 bi. Os sindicatos não querem a reforma da Previdência porque vai acabar com super salários de deputados, senadores, governadores, administradores. Não querem, porque quanto maior o salário desses caras, maior a contribuição deles. Então os sindicatos são totalmente contra a reforma da Previdência e são os que mais espalham coisas difamando a nova reforma. Outra coisa que fala é que os mais pobres são os que vão mais pagar. Isso é mentira. Os mais ricos vão pagar e os mais pobres vão pagar menos. Isso é uma mentira. Falando que isso vai afetar os mais pobres. Não, a reforma da Previdência vai afetar diretamente os mais ricos. Porque, de vez de se aposentar com super salários, vão se aposentar apenas com teto, que é de 5.839,45. E ninguém vai se aposentar com menos de um salário mínimo, que hoje está em R$ 988. E outro ponto que fala para acabar com a corrupção, para acabar com a reforma da Previdência, para dar uma solução para a reforma da Previdência, me desculpe, é acabar com a corrupção. Mas não, hoje o escândalo do mensalão e até esses que a gente está tendo, o governo, os cofres públicos, só foi arrecadado apenas 48 bi. É muito dinheiro, mas não basta para acabar com esse déficit da que nós temos na Previdência. Então, sim, a Previdência tem que ser reformada de acordo com a proposta inicial que o governo mandou para o parlamento para ser votada. Tem que ser sancionada igual o Paulo Guedes quis, para a gente poder conseguir, de fato, ter um futuro, né? Porque 290 bi é hoje. Amanhã vai ser mais com o decorrer do tempo. Então, essa é a importância da gente espalhar a verdade, falar a verdade para os que assistem, para os que verem. Porque muitos escutam conversinhas daqui, conversinhas dali e viram um telefone sem fio. E acaba a reforma da Previdência sendo uma coisa e a pessoa entendendo outra. E por causa de fake news, elas não querem a reforma da Previdência, acham que vão ser ruins, principalmente as pessoas mais pobres. As pessoas que vão achar que são ruins, né? A reforma da Previdência. As pessoas que têm mais influência usa as pessoas mais pobres como massa de manobra, sendo que não é para ser assim. Nós temos que ter consciência e ficar longe das fake news. Então essa é a importância da gente combater. E como a gente combate as fake news? Com postagens da verdade em redes sociais, em jornais, com integridade das pessoas que fazem esse serviço.
Então, muito obrigado, professora e alunos. Esse foi meu ponto de vista sobre a fake news e trazendo sobre um ponto da atualidade, sobre um ponto da nossa atualidade, que é a reforma da Previdência. Muito obrigado. Tchau, tchau.